O Cruzeiro quer contratar um zagueiro, sondou o Barbosa, iniciou esses primeiros contatos aí. Vários times estão procurando o Barbosa por essa questão do contrato dele, né? Já que ele pode assinar um pré-contrato, diversos clubes estão indo atrás, estão dando condições de negócio. Não é só Cruzeiro e Palmeiras não, tá? Mas o que nós apuramos aqui é que os dois fizeram contato. Cruzeiro foi atrás do Barbosa, está interessado na contratação dele, mas tem um outro zagueiro que a Raposa já demonstrou interesse novamente, que é o Igor Júlio, zagueiro do Brighton, da Inglaterra. Até o pessoal perguntando aqui. O Igor Júlio é um zagueiro de 28 anos, estava no West Ham, ficou sem espaço e retornou para o Brighton. Tem contrato até o meio do ano que vem com o time inglês e deve sair no meio do ano, tá? Ele está sem espaço, mas aí o Cruzeiro tem a concorrência de times do futebol inglês, da Itália e da Alemanha. Ele tem uma preferência por seguir no futebol europeu, porque ele é jovem, acha que tem muita lenha para queimar ainda, mas ele é cruzeirense e ele já relatou o sonho de atuar na Raposa. Então, até me alertaram aqui, quando o Cruzeiro fez esse novo contato, deu uma mexida com o Igor Júlio. Ele falou, caramba, de novo o Cruzeiro quer me contratar, sabe? O Igor Júlio, ele tem esse sonho de atuar no Cruzeiro um dia. Vale lembrar que foi em fevereiro, até numa conversa que ele teve com o torcedor do Cruzeiro no Instagram, ele chegou a revelar que o Cruzeiro foi atrás dele, sondou, mas não rolou na época. Então o Cruzeiro quer um zagueiro no mercado, tá de olho e vai contratar para essa próxima janela de transferências. A gente está falando de um goleiro, de um atacante e quer um zagueiro também. Barbosa e Igor Júlio, dois zagueiros que são alvos da Raposa no mercado da bola. Igor Júlio, muito bom jogador, tá? Já teve sondagens há uns 1 ano e meio, 2 anos de Flamengo, de Palmeiras. Estava em alta no futebol europeu, agora está no momento de baixa, mas é um muito bom jogador. Apetecível, muito apetecível o Barbosa. O Felipe começou bem esse assunto, dando o devido crédito à página no Twitter, no X, o Fute Mais. Evidentemente que de ontem para hoje a gente conseguiu mergulhar mais na situação, tentar mais bastidores e mais detalhes. Evidentemente que fala-se bastante de Palmeiras e Cruzeiro, mas há uma diferença aqui sobre os dois clubes, pelo menos do meu lado, né? E depois vocês complementam daí. Do lado do Palmeiras, a informação vai muito mais na linha de conversas em andamento, algo mais quente, algo mais concreto para um pré-contrato. Então o Palmeiras avançaria com o pré-contrato o quanto antes, assinaria esse pré-contrato e, como disse o Felipe, o Barbosa chegaria livre. Eu não vou dizer a custo zero, né? Porque depois tem premiação, tem luvas, tem salário, mas não pagaria nada para o Botafogo e teria o jogador em janeiro. O que eu escutei do lado do Cruzeiro, ou em relação ao Cruzeiro, é o interesse. Eu, muito honestamente, não tenho informação aqui. Se os meus parceiros tiverem, maravilhas, embarcamos nisso. Mas do meu lado, eu escutei que o Cruzeiro tem interesse. Até porque ele não seria a prioridade para a defesa. O Cruzeiro trabalha com outros nomes. Depois a gente fala sobre isso ao longo da live, ao longo do programa. Mas então é isso. O Palmeiras tem interesse, já conversa com o jogador. O Cruzeiro tem um interesse, mas eu não tenho informação se já há algo mais acelerado. Pelo que eu entendi, não. E isso não inviabiliza, eu sei que também vai ser assunto, a gente pode tratar melhor sobre isso logo mais, não inviabiliza a situação do Nino, porque o Palmeiras trabalha em duas frentes. Quer o Barbosa, pré-contrato, não tendo que pagar nada para o Botafogo, mas também quer o Nino numa negociação que já se alonga há meses, desde o último mercado, para o meio do ano. No mundo ideal para o Palmeiras, no mundo ideal para Abel Ferreira e companhia, é ter o Nino comprado do Zenit no meio do ano, assim que reabrir a janela de transferências nacional e internacional, e em janeiro ter o Barbosa sem custos chegando à academia de futebol. Essa era uma pergunta que o chat estava fazendo aqui, se acha possível a chegada do Barbosa faria com que o Palmeiras recuasse na contratação do Nino. Então o Bruno Andrade já trouxe que não. Porque a questão do Barbosa é mais talvez uma oportunidade de mercado, porque é um jogador que chegaria livre e até eu vi de certas fontes no Botafogo que existe uma certa cavada de empresários para tirar o Barbosa do Botafogo. Isso porque ele tem contrato até o final do ano, ele não deve renovar. A situação é muito complicada por lá, porque ele quer um projeto esportivo garantido para a próxima temporada e não foi apresentado até o momento. E foi até me apresentada a questão, que eu apurei, que a permanência e a renovação do Barbosa foi condicionada à permanência de alguns certos dirigentes no Botafogo. O empresário do Barbosa falou, Barbosa fica se tal X e Y dirigente ficar no Botafogo. Então tem essa questão, e sentem essa questão do empresário tá cavando uma possível saída, tá gerando um incômodo no Glorioso. Porque o Barbosa, ele entende que não tem um projeto apresentado para ele. E aí tem o interesse do Cruzeiro,
tem o interesse do Palmeiras, mas é mais uma oportunidade de mercado que o Palmeiras vê. E tem conversa de andamento, é um zagueiro que está no radar aí do Verdão para próxima temporada. Inclusive, vale lembrar que alguns jogos... Posso só complementar? Pode, Bruno. Que acabaram de me explicar aqui uma das fontes com quem eu tenho falado sobre o Barbosa, que reforça a ideia de que o trabalho é feito em simultâneo, Barbosa e Nino. Aliás, o Barbosa surge como nome para agora, mas o que essa fonte me explicou agora aqui, e a gente não tinha isso antes, eu pelo menos não tinha, não sei se vocês tinham daí, mas ele me explicou o seguinte: o Barbosa, o Palmeiras tentou no último mercado, no último dia, mas aí tentaram negociar diretamente com o Botafogo, enquanto sonhava com o Nino para o meio do ano. Ou seja, a gente não tinha o nome do Barbosa lá atrás, a gente sempre falou do Nino, enfim, surgiram também outros nomes caros, muitos deles caros. O Nino sempre foi a prioridade, mas o que uma fonte agora acaba de me alertar é que no último dia do último mercado, o Palmeiras tentou, através do Botafogo, a contratação do Barbosa e não conseguiu. Então o interesse é antigo, e também reforça a ideia de que os dois estão na mira de forma paralela. Um não anula o outro. Claro que depois é tentar perceber se os dois chegam, se os dois chegarem, como é que fica o Benedetti, como é que fica o Murilo, como é que fica o Gustavo Gomes, Bruno Fux, enfim. Aí é problema para Abel Ferreira e não pra gente. Porque aí o Palmeiras teria, 5 jogadores para essa posição, né? Teria o do Murilo e o Gustavo Gomes, que são os titulares, o Fux, que é um outro que também, né, tem essa... seria o terceiro na fila. Benedetti. O Benedetti, que toda hora é cobiçado pelos times de fora também, né? E o Palmeiras precisa fazer caixa. E aí Nino e Barbosa. Muita gente. Mas acho assim, que tem que sair, né? tem que ver se o Benedetti vai ser realmente negociado.